500 metros abaixo da Antártida, em um lugar onde a luz do Sol nunca chegou, algo continua vivo. Não deveria existir movimento ali. Não deveria existir água líquida, nem ecossistemas, nem história em andamento. Mas existe. Sob quilômetros de gelo sólido, em um silêncio absoluto que dura milhares de anos, rios fluem para cima, lagos respiram sob pressão extrema e formas de vida sobrevivem sem jamais ter visto o céu. Do alto, a Antártida parece vazia, branca, morta. Mas essa é a maior ilusão geográfica do planeta. O gelo aqui pode ultrapassar 5 quilômetros de espessura. É o suficiente para esmagar cidades inteiras, apagar montanhas, esconder continentes completos. Ainda assim, abaixo dele, existe um mundo ativo. Um sistema vivo, conectado, em funcionamento. O maior reservatório de água doce da Terra não está parado, congelado no tempo. Ele se move, responde, carrega energia, memória e valor. E é exatamente por isso que as maiores potências do planeta estão olhando para lá com mais atenção do que nunca. A Antártida não é apenas gelo. Ela é um arquivo. Cada camada de neve que caiu ao longo de centenas de milhares de anos se compactou, aprisionando pequenas bolhas de ar. Atmosferas inteiras ficaram congeladas ali dentro, como cápsulas do tempo microscópicas. Quando os cientistas perfuram o gelo e retiram os chamados ice cores, eles não estão apenas extraindo gelo, estão retirando fragmentos do passado da Terra. Ar de 1 milhão de anos atrás. Vestígios de erupções vulcânicas antigas. Assinaturas químicas de épocas em que o planeta era irreconhecível para nós. Esses cilindros de gelo contam histórias que nenhum outro lugar do mundo consegue contar. Eles revelam quando o deserto do Saara foi verde, quando os níveis de carbono eram metade dos atuais, quando grandes extinções começaram a se formar. Se esse gelo derrete, esse registro desaparece para sempre. A Antártida não esquece, mas ela pode ser apagada. Na superfície, o continente parece imóvel, mas ele está em constante transformação. Em algumas regiões, o vento é tão forte que remove completamente a neve recém-caída, revelando campos de gelo azul. Gelo antigo. Gelo que perdeu as bolhas de ar, absorveu a luz de forma diferente e agora brilha como se tivesse sido polido. Em outros pontos, a neve se acumula sem parar, soterrando tudo o que encontra pela frente. Aviões, equipamentos, histórias humanas inteiras desaparecem sob camadas que nunca mais se movem. Há lugares onde o gelo encontra o calor. O Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta, libera gases quentes que escavam cavernas dentro do gelo. Dentro dessas cavernas, cientistas encontraram musgos, algas e sequências de DNA que não correspondem a nada já catalogado. Vida surgindo onde não deveria existir. A Antártida não é estéril. Ela apenas opera em regras diferentes. E quanto mais fundo se desce, mais estranha essa realidade se torna. A cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície, o gelo deixa de ser apenas um bloco sólido. Ele passa a interagir com a água. Entre o gelo e a rocha, existe movimento. Lagos gigantescos, alguns do tamanho de grandes cidades, permanecem selados há milhões de anos. Rios subglaciais percorrem centenas de quilômetros no escuro total, conectando regiões inteiras do continente sem jamais emergir à superfície. Quando esses lagos drenam, o fazem de forma violenta. Bilhões de litros de água podem se deslocar em questão de dias, levantando e abaixando o gelo acima deles como se o continente estivesse respirando. Satélites já registraram áreas inteiras subindo e descendo metros sem que nada fosse visível a olho nu. A Antártida se move por dentro. E nós quase nunca tocamos esse mundo. Se somarmos todos os pontos em que seres humanos realmente alcançaram o ambiente subglacial, o total não ocupa mais do que uma quadra de basquete. O resto é mapeado à distância. Helicópteros cruzam o continente carregando sensores eletromagnéticos gigantes, enviando sinais através do gelo para enxergar o que está congelado, o que está líquido e o que está se movendo lá embaixo. É uma espécie de ecolocalização de um continente invisível. Às vezes, esse mundo oculto deixa escapar pistas. Em uma geleira chamada Taylor, um fluxo vermelho escuro emerge do gelo, manchando a paisagem branca como uma ferida aberta. É o chamado Bland Falls. A água sai transparente, mas ao entrar em contato com o oxigênio, o ferro dissolvido oxida e tinge tudo de vermelho. Essa água é mais salgada que o oceano, antiga, isolada por centenas de metros de gelo durante milhões de anos. Ela carrega nutrientes, carbono, ferro, elementos que, ao chegarem ao oceano, alimentam cadeias inteiras de vida marinha. Nada na Antártida existe isoladamente. O que acontece sob o gelo afeta o oceano. O oceano sustenta o plâncton. O plâncton alimenta o crio. O crio sustenta as maiores criaturas que já viveram na Terra. Baleias azuis, gigantes que dependem de um equilíbrio que começa em rios invisíveis, fluindo sob quilômetros de gelo. E agora, esse equilíbrio chama a atenção não apenas de cientistas, mas de governos.
Porque sob esse gelo, além de história e vida, existe algo mais. Algo que pode redefinir poder, recursos e o futuro do planeta. Mas para entender isso, é preciso ir ainda mais fundo. Muito mais fundo. Quanto mais fundo se desce na Antártida, mais ela se distancia da imagem congelada que existe no imaginário popular. A escuridão se torna absoluta, a pressão se torna esmagadora e o gelo deixa de ser apenas gelo. Aqui embaixo, ele é moldado por algo inesperado: calor. Um calor antigo, persistente, vindo da própria Terra. Sob a Antártida Ocidental, escondidos por quilômetros de gelo, existem dezenas de vulcões. Alguns adormecidos, outros ativos. Eles não explodem como os vulcões que conhecemos. O peso do gelo impede erupções violentas. Em vez disso, o calor se acumula silenciosamente, derretendo o gelo por baixo, criando bolsões de água, vapor e instabilidade. Durante décadas, os modelos climáticos focaram quase exclusivamente no que acontece acima da superfície: o aumento da temperatura do ar, o aquecimento dos oceanos, a quebra das plataformas de gelo. Mas algo estava faltando. A Antártida não responde apenas ao calor que vem de cima. Ela também é aquecida por baixo. Cinzas vulcânicas presas nas camadas profundas do gelo contam a história de erupções que aconteceram enquanto o continente era lentamente soterrado. Dados sísmicos mais recentes indicam que parte desse sistema continua ativo até hoje. Isso ajuda a explicar por que a Antártida Ocidental está mudando tão rápido. Não é apenas o clima. É a geologia. O gelo ali está assentado sobre uma crosta mais fina, fragmentada, quebrada por milhões de anos de atividade tectônica. Diferente da Antártida Oriental, que repousa sobre um bloco antigo e estável de crosta continental, a parte ocidental é jovem, frágil e, em muitos pontos, fica abaixo do nível do mar. Se o gelo desaparecesse hoje, grande parte da Antártida Ocidental se revelaria como um arquipélago de ilhas cercadas por oceanos internos. E isso nos leva ao que existe no fundo de tudo: a rocha. O verdadeiro continente enterrado. Usando milhões de medições de radar, gravidade e magnetismo, cientistas conseguiram remover digitalmente o gelo da Antártida. O resultado é perturbador. Cadeias de montanhas inteiras, comparáveis aos Alpes europeus, permanecem completamente escondidas há milhões de anos. O maciço Gamburtsev, por exemplo, se estende pelo interior do continente com picos que rivalizam com grandes sistemas montanhosos do planeta, sem nunca ter visto o céu moderno. Cânions ainda mais impressionantes cortam a rocha profunda. O Deman Canyon desce mais de 3 km abaixo do nível do mar, tornando-se o vale continental mais profundo conhecido na Terra. Antigos leitos de rios atravessam essas paisagens fossilizadas, preservadas exatamente como eram quando a Antártida não era branca, mas verde. Quando fazia parte do supercontinente Gondwana, conectada à América do Sul, África, Índia e Austrália, esse lugar abrigava florestas, rios e climas temperados. Vestígios desse passado ainda existem. Pólen fossilizado. Sistemas de raízes petrificados. Provas de que a Antártida já foi um ambiente vivo em escala continental. E tudo isso permanece selado sob uma pressão que deformou a crosta terrestre ao longo de milhões de anos. O peso do gelo empurrou o continente para baixo, afundando-o lentamente no manto. Quando o gelo derrete, a Terra não permanece onde está. Ela se ergue. Um processo chamado rebote isostático. Um continente inteiro que se move verticalmente ao longo de séculos, alterando costas, drenagens e tensões internas da Terra. Mas há algo ainda mais enigmático escondido sob o gelo da Antártida Oriental. Uma anomalia gravitacional gigantesca, conhecida como Wilkes Land Gravity Anomaly. Uma estrutura circular com cerca de 300 km de largura, enterrada profundamente sob o gelo e a rocha. Sua origem ainda é debatida. Pode ser a cicatriz de um impacto colossal, talvez um dos maiores da história do planeta. Ou pode ser algo diferente, algo que ainda não compreendemos totalmente. Seja o que for, é massivo, antigo e invisível. Tudo isso faz da Antártida um lugar único. Não apenas um deserto gelado, mas um sistema que conecta passado profundo, processos geológicos ativos e consequências futuras. E é exatamente por isso que ela se tornou um ponto de interesse estratégico. Porque onde existe água, energia, história e estabilidade, também existe valor. Valor científico, valor ambiental e, inevitavelmente, valor econômico. A geologia da Antártida é semelhante à de continentes ricos em recursos naturais. Camadas que, em outras partes do mundo, abrigam carvão, petróleo, gás natural, metais raros e minerais estratégicos. Estudos sugerem que sob o gelo podem existir reservas avaliadas em trilhões de dólares. Por enquanto, tudo isso está fora de alcance. Não por impossibilidade técnica, mas por decisão política. Desde 1959, a Antártida é protegida por um tratado internacional que a define como uma zona dedicada à paz e à ciência. Nenhum país pode reivindicar soberania. Nenhuma atividade militar é permitida.
A exploração de recursos naturais é proibida, pelo menos por enquanto, porque esse tratado não é eterno. Em 2048, suas regras podem ser revistas. E quando esse momento chegar, o que vai importar não será apenas quem tem interesse, mas quem já está lá. Quem conhece o terreno, quem mapeou o gelo, quem domina a logística, quem construiu presença. A Antártida pode parecer imóvel, mas a corrida em torno dela já começou. Silenciosa, técnica, científica. Por enquanto. O problema é que sistemas como esse levam milhões de anos para se formar e apenas décadas para serem desestabilizados. E a próxima camada dessa história não envolve apenas gelo, rocha ou vida microscópica. Envolve poder global. E decisões que podem mudar o mundo inteiro. Nada do que existe sob a Antártida foi feito para ser rápido. Cada camada de gelo levou milhares de anos para se formar. Cada lago subglacial permaneceu isolado por eras inteiras. Cada sistema que funciona ali embaixo depende de um equilíbrio tão delicado que qualquer interferência ressoa muito além do continente. Ainda assim, o mundo moderno não opera em escalas geológicas. Ele opera em ciclos curtos, em demandas imediatas, em disputas por vantagem. E é nesse choque de tempos que a Antártida se torna perigosa. Hoje, o continente permanece protegido não porque seja invulnerável, mas porque ainda é difícil demais, caro demais e politicamente sensível demais para ser explorado. Mas tecnologia muda rápido. O que antes era inalcançável já não é mais. Perfurações mais profundas, sensores mais precisos, logística polar avançada, satélites capazes de enxergar através do gelo. Tudo isso está transformando a Antártida de um santuário remoto em um território tecnicamente acessível. E quando algo se torna acessível, ele se torna disputável. Por isso, a presença importa. Bases científicas não são apenas centros de pesquisa. Elas são infraestrutura, conhecimento acumulado, domínio operacional. São mapas detalhados do gelo, dos ventos, das rotas, das zonas estáveis. São décadas de dados sobre o comportamento do continente. Quando o tratado for reavaliado, não será uma discussão abstrata. Será uma negociação baseada em quem já conhece o terreno melhor do que ninguém. Alguns países entenderam isso cedo. Investiram em estações permanentes, em programas de mapeamento, em campanhas sísmicas, em presença contínua. Oficialmente, tudo em nome da ciência. E de fato, muita ciência de valor está sendo feita. Mas ciência também é poder quando se trata de um território que guarda água doce suficiente para influenciar o futuro da humanidade, recursos minerais que podem redefinir cadeias globais e um sistema climático que afeta todos os oceanos do planeta. A água da Antártida não é apenas gelo parado. Ela alimenta correntes oceânicas profundas, regula temperaturas, distribui nutrientes que sustentam cadeias alimentares inteiras. O ferro liberado por rios subglaciais impulsiona o crescimento do fitoplâncton, que absorve carbono da atmosfera. Esse processo ajuda a regular o clima global. Alterar esse sistema não significa apenas mudar a Antártida. Significa alterar o funcionamento do planeta. E então existe a vida. Micro-organismos que sobreviveram isolados por milhões de anos, adaptados a pressões extremas, escuridão total e ausência de oxigênio. Eles não são curiosidades biológicas. São provas de que a vida encontra caminhos onde achávamos impossível. Estudá-los ajuda a entender os limites da biologia, a origem da vida na Terra e até a possibilidade de vida em outros mundos. A Antártida é um espelho do passado e, ao mesmo tempo, uma janela para o futuro. Mas tudo isso depende de uma única condição: permanecer intacta o suficiente para ser compreendida. Sistemas assim não colapsam de uma vez. Eles se degradam em cadeia. Um pequeno aquecimento acelera o fluxo de gelo. O fluxo altera a drenagem subglacial. A drenagem muda a liberação de nutrientes. O oceano responde. A atmosfera reage. O impacto não respeita fronteiras. O que acontece sob 5 km de gelo não fica sob o gelo. É por isso que a Antártida não é apenas um território distante no mapa. Ela é um ponto de equilíbrio. Um regulador silencioso. Um lugar que funciona justamente porque foi deixado em paz por tempo suficiente para se tornar essencial. Durante mais de 60 anos, o mundo concordou, mesmo que de forma frágil, que esse continente deveria permanecer fora das disputas tradicionais. Não porque fosse inútil, mas porque seu valor real ultrapassa qualquer ganho imediato. O problema é que acordos dependem de vontade política. E vontades mudam. Pressões econômicas aumentam. Recursos se tornam escassos. Crises aceleram decisões. Quando 2048 chegar, o debate não será apenas sobre mineração ou soberania. Será sobre qual visão de futuro o mundo escolhe seguir. Uma em que tudo o que pode ser explorado deve ser explorado. Ou uma em que alguns sistemas são reconhecidos como fundamentais demais para serem tocados. A Antártida guarda a memória de um planeta sem humanos.
Registra atmosferas que nunca respiramos. Preserva paisagens que desapareceram antes de nossa espécie existir. Sustenta cadeias de vida que começam no escuro absoluto e terminam nos maiores animais que já viveram. Ela conecta rocha, calor, gelo, água, oceano e clima em um único sistema contínuo. Um sistema que levou milhões de anos para se formar e que pode ser desestabilizado em uma fração desse tempo. Talvez a pergunta nunca tenha sido o que a Antártida esconde. Isso nós já sabemos. Água, vida, história, energia, recursos. A pergunta real é outra. O que o mundo fará quando perceber que esse lugar, aparentemente vazio, sustenta muito mais do que imaginávamos? Porque algumas coisas não mudam o mundo quando são descobertas. Elas mudam o mundo quando deixam de ser ignoradas. E a Antártida já deixou de ser invisível.